aí, pessoal, bora falar de um dos conceitos mais fundamentais de tecnologia. Uma coisa que está na base de tudo. Hardware versus software. Pensa assim, ó, é tipo o corpo e a alma de qualquer computador, de qualquer sistema. Pois é, todo mundo que trabalha com tecnologia já ouviu essa piadinha. E olha, ela tem lá seu fundo de verdade. Mas a coisa é bem mais interessante do que isso. Vamos mergulhar nessa relação que, no fundo, é o que faz tudo que a gente constrói funcionar. Beleza, vamos começar pelo começo, pela parte física da coisa. Aquilo que a gente consegue ver, tocar, sentir o peso. Tô falando do hardware, a fundação de absolutamente tudo no mundo digital. É ele que dá a matéria-prima para o nosso código poder rodar. A definição é essa aí, papo reto. Hardware é a matéria, é a máquina no seu estado mais puro, sabe? É tangível. Se dá para pegar, se dá para derrubar no chão e quebrar, é hardware. Simples assim. E aqui a gente tem os nossos heróis do dia a dia, né? A CPU, que é o cérebro, a memória RAM, a placa de vídeo e, claro, não vamos esquecer dos periféricos que a gente tanto ama. Tipo aquele teclado mecânico que faz um barulho gostoso. Tudo isso aí é o corpo da máquina. Ok, agora vamos para o outro lado da moeda. A parte que a gente não vê, não toca, mas que dá toda a inteligência e o propósito para a máquina. Chegou a hora de falar do software. Pensa no software como se fosse o fantasma na máquina. É o código, são as linhas de instrução, os algoritmos. Ele não tem peso, não ocupa espaço físico, mas é ele quem manda em tudo, quem rege a orquestra, dizendo para cada pecinha de hardware o que fazer e quando fazer. E o mundo do software é gigante. Ele vai desde um sistema operacional super complexo que gerencia o computador inteiro, até os aplicativos que a gente usa para trabalhar ou para passar o tempo. Inclui também as engines de jogos que criam mundos fantásticos. E claro, até aquele scriptzinho em Python que a gente fez para automatizar uma tarefa chata. Tudo isso é software. Certo, então a gente já entendeu o que é o corpo e o que é a alma. Mas o ponto-chave é o seguinte: um simplesmente não existe sem o outro. Eles vivem numa simbiose, numa dependência total. E a melhor maneira de visualizar isso é com uma boa e velha analogia. Olha que genial essa comparação! Imagina um piano de cauda lindo, uma peça de engenharia incrível. Ele é o hardware. Mas o que acontece se você não tiver uma partitura, o software? Ele vira só um móvel caro pegando poeira. E o contrário também é verdade. Uma partitura com a sinfonia mais linda já escrita não passa de um pedaço de papel se não tiver um piano para tocar. Um precisa do outro para criar música. A analogia do piano é ótima para entender a parceria. Mas vamos aprofundar um pouco mais na diferença prática entre os dois, principalmente na hora que o bicho pega quando as coisas dão errado. A pergunta que não quer calar é essa. O jeito como cada um deles falha diz tudo sobre a natureza deles. Vamos colocar isso lado a lado para ficar bem claro. Essa tabela aqui mata a pau. Hardware é físico, software é lógico. O hardware se desgasta com o tempo, as peças queimam, dá mau contato. O software não, ele não enferruja, mas ele fica velho, obsoleto. E aqui vem o pulo do gato. Quando o hardware falha, ele quebra. Precisa de um técnico, de uma peça nova, de ferramenta. Agora, quando o software falha, ele tem um bug. Aí você precisa de quê? De um programador, de um patch, de uma atualização de código. Ninguém conserta um bug com um ferro de solda, certo? E para fechar com chave de ouro, para esse conceito ficar gravado na mente de vez, vamos usar a analogia suprema. Uma que todo mundo entende e que conecta todas as pontas soltas. Pensa só, a cozinha de um restaurante, com fogão, forno, panela, tudo isso é o hardware, são as ferramentas. A receita é o software, é o passo a passo, o conjunto de instruções. E quem é a peça que liga tudo isso? O chefe de cozinha, que no nosso mundo é o programador. É ele que conhece o hardware, a cozinha, e escreve o software, a receita, para criar um prato sensacional. E aí a gente chega na grande lição. Não adianta nada ter o software mais otimizado do mundo se ele está rodando num hardware de batata. Vai ser lento e pronto. E do mesmo jeito, ter o computador mais potente do mercado, sem um software para dizer o que fazer, o transforma no peso de papel mais caro que você já viu. O segredo é o equilíbrio. E para a gente terminar, fica aí essa reflexão. Pensa no seu próprio setup, na sua máquina, no seu stack. Existe um equilíbrio entre a sua cozinha e as suas receitas? Pensar nessa harmonia é o primeiro passo para construir qualquer coisa realmente incrível no mundo da tecnologia.